Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu São Lucas no capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 38. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um jovem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. E o anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó. E seu nome não terá fim. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Este é o Evangelho do Senhor. Demos graças a Deus. Neste 4º domingo do Advento e o último antes do Natal, 20 de dezembro de 2020, temos aqui esse encontro do anjo com Maria. Para entender este texto e incorporá-lo na nossa vida, enriquecendo a nossa fé, eu destaco 3 pontos que considero significativos para a compreensão do Evangelho e para nosso posicionamento como pessoas de fé neste mundo. Primeiro destaque que eu dou é sobre a visita do anjo a Maria em Nazaré. Com todo o discurso que compõe esta trama literal do Evangelho de Lucas neste trecho. O anjo vai a Maria em Nazaré e anuncia que ela esperará o Filho do Deus Eterno, Jesus. E nesta visita a Maria, é-nos muito claro na leitura de São Lucas que não somente Maria se engravidará do Filho, que ela conceberá do Espírito Santo que a sombreará, e esta sombra é
simbolicamente muito significativa aqui no Evangelho. Maria se engravidará de Jesus, do projeto de Deus, do reino que não terá fim, porque já começou a tomar forma no Êxodo, e houve tentativa de dar formato a ele no reinado de Davi, que não conseguiu dar-lhe rosto, corporalidade, como o anjo demonstra que deveria ser, aqui nesse encontro com Maria. Portanto, não é somente Maria que engravida, não é somente Maria que recebe a anunciação da gravidez. É Maria, é Nazaré e é também José. Maria, mulher. Maria, uma jovem. Maria, uma moradora e membro de um povo periférico. Maria morava num povoado simples e mal visto pela elite dominante de Israel, notadamente pelos habitantes de Jerusalém e pelos que oficiavam a religião, tanto do ponto de vista do culto, como do ponto de vista dos estudiosos, como os fariseus. No entanto, é Maria que é engravida, e não os fariseus, não as mulheres dos fariseus, não as mulheres dos sacerdotes do templo, mas Maria. Maria simples, Maria camponesa, Maria pobre, Maria jovem, Maria que não esperava a notícia, ela que engravida. Mas não é somente Maria, é Nazaré. Nazaré, que era um povoado numa região muito mal vista, a Galileia, onde Jesus atuou muito depois na sua juventude e até momentos antes de se dirigir a Jerusalém para ser julgado, condenado e assassinado na cruz. Galileia, a cuja região pertencia a Nazaré, era uma região grávida dos gentios, povoada pelos gentios, mal vista exatamente porque era frequentada por gentios, isto é, por pessoas que não eram judias, não eram consanguíneos, não eram, digamos assim, da raiz judaica, mas uma confluência de povos. Então Nazaré também foi grávida. A periferia foi engravidada pelo projeto anunciado pelo anjo a Maria. De dentro de Maria, de dentro de Nazaré, emergiu aquele que haveria de reinar eternamente e que reina eternamente, para continuar o projeto que foi interrompido pelo desvio farisaico, pelo desvio do culto no templo, que virou comércio, que virou acordo com o império, que virou acordo com a opressão, que virou acordo até com a crucificação futura de Jesus. Foi Nazaré, foi Maria, foi José, o carpinteiro, o trabalhador, o operário, que também se engravidou do Espírito Santo, recebendo também nele, na biografia dele, como sucessor de Davi, na linha ascendente de Jesus. Ele também se engravidou de Jesus. Ele também se engravidou do reino eterno. Ele também se engravidou da graça. Ele também se engravidou como operário e como trabalhador do Jesus, que significava aquele que veio salvar o povo dos seus pecados, das suas opressões. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. Seguindo uma via aqui entre afirmações espiritualizantes de caráter meramente católico e também afirmações protestantes que protestam
estreitando a leitura da obra do Espírito Santo, que assambarca uma mulher, uma jovem mulher periférica, mas também abraça a periferia, berço desta mulher, e abraça o operário trabalhador deste ambiente periférico. Segundo ponto que destaco aqui é que o anjo pede a Maria que não tenha medo. Este pedido de Maria, não temas, Maria, não temas, é um destaque que deve ser dado, justamente porque esse encontro com Maria se deu em Nazaré, um ponto visado para a crucificação de muitos sediciosos, como diz o falecido estudioso bispo Santi Uberto Barbieri. Nazaré possuía um morro das crucificações dos que se rebelavam contra o Império Romano. Era uma cidade sombreada pelo medo, era uma cidade que inibia as pessoas, era uma cidade que, além do abandono, era agredida constantemente por soldados romanos. E Maria vivia num ambiente de medo. Agora, cumprimentada pelo anjo que quebra um protocolo machista predominante. Entre os judeus, um homem não se dirige a uma mulher, não cumprimenta uma mulher, muito menos saúda uma mulher com a mesma saudação com que se saudava os reis, principalmente os Césares. Salve, Ave Maria, salve Maria. Esta saudação não foi dada pelo anjo aos Césares, mas lá na periferia, no povoado abandonado, para a mulher Maria. Por isso, o estímulo para que ela se libertasse do medo, para que se libertasse do peso que perseguia a região da Galileia, portanto, Nazaré, com assassinatos constantes, com crucificações permanentes, com intimidações. As pessoas humildes, do povo, do pobre, dos trabalhadores, dos discriminados. Não temai, Maria. Não temei, Maria, porque o que tu esperarás vem do Deus eterno, altíssimo, que se torna gente, que se torna ativo, que se torna presente. Vem para a periferia. Os deuses, os poderosos, nascem na capital do Egito, nascem na capital de Israel, nascem na capital do Império Romano. O Deus de Jesus nasce em Nazaré. Se isso causa medo, por outro lado, é graça que liberta do medo, que faz crescer, que faz se afirmar. Tanto é que o terceiro e último destaque que eu dou é exatamente a compreensão de Maria, portanto a compreensão do Evangelho de Lucas, portanto a compreensão evangélica, portanto a compreensão da fé, a leva a assumir o status não mais de medrosa, não mais de alguém que se limita aos estreitos caminhos da periferia, mas daquela que se coloca como serva. Maria, então, se disponibiliza, se liberta nessa terceira rodada de conversas com o anjo, quando ela tudo entendeu, que provavelmente fosse o espírito da própria comunidade de São Lucas. E ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A palavra do Deus que fala, a palavra do Deus que no anjo se torna o próprio Deus presente, a palavra do Deus que se pronuncia, do Deus que liberta falando, do Deus que fala libertando, do Deus que está ativo aí, Maria. Eis-me aqui. Maria retoma, e aqui nesse discurso da descrição histórica de Lucas, Maria retoma todo o projeto de quem serve.
No Velho Testamento só foi possível construir a libertação com a disposição daqueles que se colocaram para servir. No Novo Testamento, Maria entende que para ser mãe do Salvador, mãe do Libertador, mãe do que se dirige à periferia, mãe do que liberta a mulher, mãe do que liberta a periferia, mãe do que liberta o trabalhador José, mãe do que introduz todo o projeto de novo numa progressão contínua da eternidade, da libertação, da salvação, serve. Ela se torna diácona, se torna servidora, se torna serva e imediatamente sai a servir na corrida para visitar Isabel, sua prima, e lá viver um grande momento de alegria depois de percorrer mais de 100 quilômetros na direção do serviço. Ao lado do seu filho, depois ela serviu carregando-o nos braços para impedir o seu assassinato pelo sanguinário Herodes. Serviu escondendo-se no Egito. Mais tarde serviu o seu filho no templo, quando com 12 anos ele enfrentava os doutores e sábios da lei. Serviu depois no seu ministério, serviu depois à beira da cruz. Nunca parou de servir. Para concluir, é bom que retomemos esses 3 pontos em nossa própria vida, de que a salvação ou ela passa pela periferia, ou ela nos engravida na periferia, ou ela nos engravida nas margens, ou ela nos engravida exatamente lá onde somos mais escravizados, mais oprimidos, mais massacrados pelo pecado que nos diminui, que nos massacra, ou ela não é graça, ou ela não é libertação, ou não é a voz de Gabriel, é a voz de outra coisa qualquer, do mercado, do espiritualismo desencarnado e descomprometido, com a felicidade momentânea, mas não é o projeto do anjo Gabriel, que foi a Maria na periferia. A salvação que Jesus veio trazer para realizar Deus aí na terra só acontece a partir dos pobres, dos oprimidos, dos excluídos, dos marginalizados, dos esquartejados, lá onde inclusive há medo, há sacrifícios, há assassinatos, há cruzes que enlutam, que dão medo, que diminuem e que assustam as pessoas. E este encontro do Evangelho conosco deve nos libertar do medo, como o anjo libertou Maria. Nos libertar permanentemente. Ou a graça que nós revivemos no Natal nos liberta do medo, ou o medo nos aniquila, nos diminui, nos encolhe, nos incapacita, nos faz abrir mãos do nosso compromisso com Jesus, da Maria, de Nazaré, de José. E o apelo também para que acolhamos em nós o espírito do serviço assimilado por Maria. Ou nos dedicamos a servir a humanidade, a ajudar esse projeto eterno, do reino eterno que não tem fim, a libertar mais e mais Nazarés, Galileias, oprimidos, sofridos, Josés, classe trabalhadora. Ou então, a nossa fé não é capaz de nada, se ela não for mola, força, energia para o serviço. Que esta mensagem de Lucas te abençoe, meu irmão, minha irmã. Te ajude a perceber que o Deus propagado por São Lucas é aquele que nos vem ao encontro nos limites, na exclusão, na margem, e vem-nos ao encontro
para nos erguer da diminuição que o medo nos impõe e vem nos encontro para nos dignificar com a graça da disposição de servir ilimitadamente, sem nunca parar, sem nunca nos cansarmos, sem nunca nos esvaziarmos. Ave Maria, cheia de graça, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto de teu ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.